tem a leitura completa, perfeita, do que de fato está acontecendo aqui fora. Né? Ele tem toda a razão. Se colocar a Flora contra a Flora é mais desinteressante ainda que a Gisele. Né? A Gisele pode ter errado, se equivocado em muitos momentos, levantado bandeira, feito aí tudo que realmente culminou com essa rejeição altíssima que ela tem hoje em dia. Mas a Flora é pior ainda. Né? A Flora não tem nem personalidade. A Flora é aquela que fica se escorando de um lado para o outro, de um lado para o outro, somente com o único intuito de fugir de roça. Então, leitura perfeita do Sacha. Vamos ver o que vai acontecer na formação da roça. Lembrando que tem poder do Lampião que está nas mãos do Albert, né, que pode ser determinante aí para os destinos da nova roça. Vamos trazer também as brigas, os apontamentos. Luana versus Albert, a treta do calcinhão tá rolando ainda lá no cercado rural de Itapecerica da Guerra. Tem também o Sacha discutindo seriamente com a Gisele Bicalho. Aliás, deixa claro pra ela, né? Você é falsa feminista. Isso é humilhante, né, gente? Uma mulher ter que ouvir de um homem que ela é uma falsa feminista. Ah, mas o Sacha não poderia dizer isso. Poderia, porque ele foi acusado inúmeras vezes de situações e até crimes dos quais ele não cometeu. Um deles é ser agressor de mulheres. Ele nunca agrediu nenhuma mulher, mas, né, o pessoal fez questão de aplaudi-lo, fez questão de apontar todos os dedos em direção a ele nessa pauta tão séria, tão sensível. Né? A gente sabe que a violência doméstica é algo que atinge e assola o país inteiro. Nesse momento que nós fazemos aqui a nossa live, infelizmente tem uma mulher sendo agredida, tem uma mulher sendo morta, né? Uma mulher sendo silenciada e não tem sequer o direito de expor, né, a situação que ela está sendo submetida. Por quê? Porque não tem espaço de voz. Por quê? Porque tem medo de fazer a denúncia numa delegacia. Ou seja, é totalmente cerceada pelo seu companheiro ou até ex-companheiro. E aí vem a Gisele e levanta um tema tão sério quanto esse nas costas de um participante que ela tem ranço. Então realmente é uma falsa feminista. Né? Uma pessoa que só lacra, sem nenhum embasamento, sem nenhuma propriedade. E eu coloco até em xeque se ela é uma doutora por excelência, como ela disse, ela é uma brilhante advogada, né? Porque os argumentos que ela usa para convencer ao público são argumentos bem falhos, são argumentos bem rasos e que fazem aí com que a Gisele se torne, talvez não o principal, o meu principal com toda certeza, mas um dos principais ranços de toda a temporada aí da Fazenda 16, mas acho que a Flora ainda o público prefere a Gisele, então não faz sentido colocar a Flora nesta roça. A leitura do Sacha, muito precisa, muito correta e muito coerente, né, com o que de fato está acontecendo no jogo. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na live do Link Podcast. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai se inscrever agora, vai ativar o sininho de notificação, vai cutucar com força, vai sentar o dedo no like e vai nos ajudar aí a bater essa meta de 1 milhão de inscritos. Estamos chegando aí a 830 mil inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanha todos os dias aqui no canal das estrelas, é o Link Podcast. Muito boa tarde aí pra Madá, Pequeno Simon, pequeno, né? Valéria Hartmann, Maria de Fátima Santos, a Paizinha Martins, Marcelo Guedes, que diz: Bruno Tálamo, eu sou fã. O Bruno não defende militância e não defende esse grupão lixo. Isso aí, sou fã do Tálamo, sempre coerente nas suas colocações. Ô Marcelo, obrigado, querido, obrigado pelo elogio. Não é que eu não defenda a militância, não é isso. Quero deixar claro aqui que os temas são legítimos, né? São importantíssimos aí para nossa sociedade. Eu sou totalmente contra a lacração, né? Não é a militância a palavra correta. Eu sou contra a lacração. Esvaziar a pauta eu sou contra, né? Trazer situações que não têm, né, a menor relação, não tem o menor sentido, somente para poder prejudicar a imagem de alguém. Aí não tem como eu ser a favor, tá certo? Então, bora começar com tudo, bora começar aqui os nossos trabalhos. Tivemos uma tretinha agora. Não é a primeira vez que elas, né, se desentendem, não é a primeira vez que elas não falam a mesma língua. Mas agora parece, pelo menos é o que tudo indica, agora teremos aí com mais constância a Flor se desentendendo com os antigos companheiros de grupão. A gente já viu a Flor apontando e sendo apontada pela Babi, a gente já viu a Flor discutindo com o Sidney por ter sido traída por ele,
na formação da última roça. Aliás, já deixou claro que não tem nada contra o Sasha, que o Sasha sempre foi muito educado, né, que o Sasha sempre foi muito respeitoso com ela, e se ela pudesse indicar alguém para a roça direto e reto, seria o Sidney. Né, o que seria totalmente justificável, tendo em vista que o Sidney, né, vocês se recordam muito bem, eu sei que vocês não têm a memória curta, o Sidney foi o responsável, né, para que a Flor quase deixasse o programa, né, na roça com o Zelov. Se o Sidney faz a movimentação correta e joga para a baia Gisele ou Flora, que era o combinado, né, que era o estabelecido pelos dois grupos ali, pelos 9 integrantes do grupo na primeira etapa do programa, nada disso teria acontecido. Então a Flor se sente traída, parte para cima agora dos ex-companheiros e a bola da vez é a Flora, né? Porque a Flora já teve aí no começo do jogo um desentendimento muito sério com a Flor. Inclusive, eu acho que esse momento foi responsável pela Flor ficar um pouco apática no jogo. Essa que é a bem da verdade. Né? Ela cai ali numa zona de conforto que não foi ali benéfica para o jogo dela, ela estava muito bem, estava crescendo, só que agora, com a volta da roça, com mais confiança, fechando ali a aliança com o Albert, se aproximando mais ali ao grupinho do Sasha, fazendo movimentações em direção, né, ao grupinho do Sasha, agora ela tem mais um embate com a Flora e diz que a Flora não assume absolutamente nada. Aliás, a Flora é um show de falsidade, né? É a nota de R$3, é a Falciane, né? A Flora é a Falciane legítima. É aquela, a maré tá indo pra cá, é a cobra, porque a maré vai pra cá, ela vem pra cá. Opa, mas é o lado de lá que tá bom, então, opa, tchau, com licença, e vem pra cá. Ela fica nessa, né, nesse zigue-zague, nesse vai e vem, o que demonstra claramente que ela não tem nenhuma personalidade. Aliás, né, é redundante dizer que a Flora não tem personalidade. Estamos com quase 2 meses de programa. A Flora, a Gisele, esse pessoal nunca deu um voto individual. Sempre votos em coletivo, sempre votos no efeito manada. Né, porque é fácil garantir no Resta 1, tendo um grupinho ali de proteção. Agora, expor um pensamento próprio, né, levantar uma história que de fato aconteceu, sustentar, argumentar, aí é pra poucos. Agora, a lacraçãozinha, barata, desenfreada, e além disso, votar no efeito manada, aí é com ela mesmo, ou melhor dizendo, aí é com elas mesmos, né, tanto Flora quanto Gisele. Vamos ver essa treta da Flor com a Flora, Flor e Flora, brigando na cozinha do cercado de Itapecerica, agora à tarde, aconteceu agora há pouco. Vamos ver esse vídeo aí. Eita, pode ser que não. Pra mim, eu já achei que passou. Mas não passou, as pessoas vieram me questionar hoje. Estávamos na baia. Como que passou? Mas todo mundo se questiona aqui, você já me questionou e tudo bem, Flora. Vamos assumir as coisas que a gente faz. Mas eu tô assumindo. Então ele tá reclamando pra mim por quê? Porque você precisa entender que tem coisas aqui já que não precisam ser falado falado pra ele. Mas aí você precisa falar? Eu confirmei, né? Só isso. Mas já tinha passado o Porque assunto e estávamos na baia. E chateado, gente. Na hora você nem pensa no que fala. Eu entendo, se e tá põe tudo no meu bem. lugar e acaba Flor, o assunto, eu já me Flora. coloquei. Escuta eu falar. Eu já me coloquei no seu lugar. Então pronto. Só que o que eu quero... As duas se desentendendo, na verdade, todas elas nunca engoliram muito a Flor. Né? A Suelen Gervásio, a Raquel Brito, a Camila Moura, todas elas nunca engoliram a Flor. Né? Principalmente na primeira semana, que achavam que iam conseguir emplacar todas essas pautas para cima da Flor, mas não vão. Né? Mas não vão. O público é muito esperto, né? O público percebe, o público é muito perceptível, né? Quando vê que é realmente uma pauta séria e quando é algo tentando lacrar sem nenhuma evidência contundente. Então, esse lado aí das duas em pé de guerra, isso aí não é uma história nova, não é novidade, né? Mas elas tinham declarado aí uma bandeira branca desde o momento em que a Flora vai jogar com o grupo do Zelov. Ela foi uma das que mais detonou o Zelov, gritou com o Zelov no começo do jogo e depois, junto com a Gisele, foram acolhidas no grupo do ex-jogador. Então, realmente, são coisas assim que a gente não vai conseguir entender. Né? São coisas que a gente não vai conseguir entender. Ou joga lá ou joga aqui. Ou o cara é agressor de mulheres ou o cara não é. Ou seja, quando convém, o cara deixa de ser. Né? Porque o que mudou do Zelov da primeira semana para a quarta semana? Todos votaram nele na primeira semana. Todas essas mulheres aí o acusaram de agressor de mulheres. Na segunda, terceira semana, quando a Larissa é eliminada,
aí ele virou o melhor homem, o melhor marido, o melhor pai do mundo, né? Então são realmente situações constrangedoras, esdrúxulas, né, que causam aí uma vergonha alheia muito grande. Essa que é a bem da verdade. Só que esse grupão acabou. Com a saída do Zelov, o grupão, meu filho, já era. O grupão lascou todo, né? Tanto é que o Fernando e o Sidney, eles já tiveram ali uma reunião, né, uma conversa, onde eles deixaram muito claro, né, colocaram ali os pingos nos is, que é o seguinte, meu irmão, a partir de agora, não tem essa de salvar Flora e Gisele, né? Agora nós nos salvamos, nós que fizemos parte da primeira formação do grupinho, que depois virou grupão. Agora, esse pessoal aí, esse agregado, né, esses agregados que chegaram depois, por pura conveniência, Gisele, Vanessa, né, que a gente sabe muito bem que era lá e cá também, a própria Flora, esse pessoal, ó, tô nem aí, eu lavo minhas mãos. Conversa do Fernando com o Sidney hoje pela manhã, né? E estão corretos, né? A Flora e a Gisele, de uma forma muito clara, muito objetiva, não precisa ser nenhum gênio para saber que elas nunca tiveram com eles de verdade. Era muito mais uma questão de oportunismo, né, de estratégia, ainda mais tendo em vista que elas sabiam que qualquer roça que elas pegarem, né, no caso a Gisele conseguiu pegar essa semana com a indicação do Sacha, que nós vamos ver amanhã, elas sabem que bateu na roça é tchau.